Antes da gente entrar na palavra, Gui, volta para a nossa agenda. Irmãos, o nosso pipocando está chegando. Falta dois finais de semana, é isso? Sim, nesse próximo sábado, daqui no segundo, 2 semanas. A nossa presbítera, secretária do conselho Jaci, está fazendo as inscrições, né? Eu escrevi no cartaz, grátis para entrar, grátis para cantar, sem cachê, e grátis para comer também. Aí, ó. 5, precisamos de mais. Certo? Pois a dona Jane está, né? Dona Jane já está também. Sarinha, vamos fazer alguma coisa, Sara? Não acredito, mas não vou dar folga para você. Muito bem, Marielle sempre está presente. Pode pôr o nome da Marielle aí, do marido. Confirma para mim os alunos lá, Mari, urgente. Já está a resposta para Jaci, tá? E é isso aí. Então, irmãos, para quem ainda não participou, os irmãos que vier lá de Junqueira, benção também, pode vir, glória a Deus. Você estava, Sônia, no ano passado? Estava, né? Então, gente, só o daí que não participou ainda. Rapaz, pensa na noite. E o ano passado nós fizemos num frio danado. Estava frio no ano passado, nós pegamos. Agora já, o inverno meio sem vergonha. Nossa, né? Já está meio com cara de... É de outono que está chegando, hein? Inverno, outono, né? Primavera, não. Outono. Primavera, próximo? Gente, calma, faz tempo que eu estudei geografia, essas coisas. Primavera, faz tempo. Não sou pescador, nem agricultor, né? Me dá um desconto. Então é isso aí, ó. Dia 31, próximo sábado, daqui 2 sábados, perdão, às 19h30, ok? Entrada franca, inscrição franca e comida de frango. E pipoca à vontade. Valéria, lembra seu paizinho? De vir fazer para nós? Você combina com ele? Muito bem, com o carrinho direito. Caio vem empurrando o carrinho. Né, Caio? Você não empurra o carrinho pro vô, Caio? Então, outra vez você empurrou, eu queria isso. Braço que não falta, né? Tadinho do vô, né? Empurrar o carrinho já, né? Mas se deixar, ele empurra também, que o homem é fenomenal. Muito bem. É esse o nosso evento. Pedimos a presença para participar. Irmãos, nesse dia a gente não tem sermão. Nesse dia do talento, a gente, às vezes, acha que é hora para começar. Mas o nosso intuito é que a gente possa estar junto em outros tipos de momento alegre. Como é bom que os irmãos estejam em comunhão. E no Salmo 133 não fala que tipo é. Se era culto, se era almoço, se era janta, se era um bate-papo, se era uma roda de viola. Como que devemos estar em comunhão? E nós cremos que estar em comunhão diz respeito ao culto, diz respeito ao estudo bíblico da escola dominical, diz respeito à comunhão na hora que a gente está almoçando junto, no encontro da família, do mês da família. Podemos estar juntos no GE, durante a semana. Muitas maneiras podemos estar juntos. E a Noite dos Talentos, eu aprendi ainda, na minha adolescência, com um pastor dizendo assim para mim, texto de Coríntios, que diz, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A Noite dos Talentos é para a glória de Deus. Pastor, esse negócio não é coisa de crente não, porque não vai ter pregação, não vai ter louvor. Louvor você que acha que não vai ter. Porque tudo que nós devemos fazer na nossa vida deve ser com ordem, com decência e que honre a Deus. Se você estiver trabalhando, fazendo teu trabalho durante a semana e não for para a glória de Deus, você está pecando. Ou esse teu trabalho não é digno. Tudo que você faz deve ser para a glória de Deus. Então, uma noite artística é para glorificar a Deus. Deus tem que se alegrar. Meus filhos estão felizes. Eu vou rir também junto com eles. Então, eu vou naquela festa lá. Na festa que você vai, Deus pode estar junto? Você pode convidar Deus para a tua festa? Você consegue glorificar Deus no dia do seu aniversário? Ou só tem coisa profana? Pensamos, quer comais, ou qualquer
qualquer outra coisa. E jogar bola, dá para jogar bola para glorificar Deus? Se você for de Deus, tem que dar. Ah, pastor, mas que futebol? Não dá, porque o povo fala a palavra. Você fala. Você dá um bom testemunho, você usa o futebol para pregar o evangelho. Ou qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa pode ser qualquer outra coisa. Certo? Inclusive, muitas coisas que você queira imaginar. E... ai, caiu a luzinha. Ô, seu Zé, você viu? Caiu a luzinha, Zé. Faltou super bonde. Muito bem. E o outro evento, esse aqui, irmãos. Esse daqui carece do trabalho de todos nós. Não só do pastor que vem de fora nos dar essa palestra. E aquele pastor é gente boa demais, super conceituado no Brasil e fora dele. E esse outro que vocês já conhecem, vai ter 2 encontros, dia 13 e dia 20. Sexta-feira. Nós não temos nenhum evento de sexta-feira, mas vamos ter. E depois, no dia 28, no sábado, com o pastor Jaziel. E no domingo, em seguida, 29. Então, é um final de semana seguido. Sábado e domingo com ele. Então, 2 sextas, um sábado e um domingo. Certinho? Muito bem. É isso daí. Precisamos convidar. Isso aí precisa convidar outros casais. Inscrição, valor 0 também. Hoje assim? Ah, tá, o quarto de oração. Hoje nós já começamos a usar o nosso bendito e abençoado quarto de oração. Todos os domingos, das 7 às 19h30, antes de começar o culto, temos um tempinho especial lá na nossa sala de oração. Antes do culto de quarta-feira, antes da escola dominical. Pastor, eu posso vir aí? Eu tenho os horários. Quinta e sexta, quase a boa parte da manhã, a Cleide está aí para fazer a limpeza da igreja. Se você me achar aí também. Irmãos, o quarto de oração é para ser usado. Por que, pastor, o quarto de oração? Porque ele nos ajuda pedagogicamente. Você já tentou orar lá no teu quarto, começou a babar no travesseiro e esqueceu a oração? Mas se você sair da tua casa, vir no templo, vir lá na sala de oração, lugar adequado, momento adequado. Você já viu gente falando que alguns templos dos dias de hoje não parecem nem igreja, parece um barracão. As igreja, aquela bonitinha. Essa arquitetura, janela assim, ó, com uma cruz no púlpito. Tudo lembra um ambiente de igreja. Então, essa sala também lembra um ambiente aconchegante de oração, com tapete para quem quer sentar no chão, puff, almofada, um lugar próprio para isso. Então, um lugar convidativo, pedagógico e atraente para você vir orar, tá bom? Em breve, já sei, a gente também pode pôr um quadro com os pedidos de oração, para quem for lá e orar pelos pedidos. Muitas outras ideias virão a partir daí. Tá? Nós estamos fazendo parte de um movimento nacional de oração. Um estímulo a orar mais, interceder mais, para que nós possamos estar mais íntimos de Deus. Então, MNO, Movimento Nacional de Oração. E o Movimento Nacional de Oração tem vários métodos de oração. Alguns deles nós já praticamos aqui na vida da nossa igreja. Só que, infelizmente, um pouco esquecidos. Vigília, relógio de oração. Lembra, Lô, que você fez um quadro bonito para nós? Vigílias, relógio de oração, jejum. Podemos marcar um jejum coletivo, certo? Jejum que possa durar aí uma semana ou um dia, depende. Quando é assim mais de um dia, óbvio que você não vai ficar uma semana sem comer, né? Mas aí a gente marca várias pessoas por dia, como queira fazer. O pastor fala disso, outro assunto. Mas várias maneiras que nós temos de exercitar nossa intimidade com Deus. Muita gente acha que fala assim, minha intimidade com Deus é Bíblia e oração, ou eu vou no culto. Não, tem mais coisas que nós podemos fazer de contato, de intimidade, de nos aproximar, de ter uma vida espiritualizada, mais refinada com o Senhor. Me entenderam? Desafio do
movimento nacional de oração, para nós orarmos, intercedermos. Deixei meu celular em casa, para meus filhos não correr o risco de ficar futucando, mas tem um grupo que depois da reunião de Sorocaba, fizemos lá várias pessoas, e a IPI nacional, vários intercessores num grupo de WhatsApp, pedido de oração, foto da sala de oração, foto da reunião de oração, tudo que esse povo no Brasil inteiro da IPI está fazendo em oração, nós estamos colocando. Quer participar lá, Jaci? Quer estar com a gente nesse grupo? Do MNO, tá? Eu coloquei a Felícia, coloquei o missionário André também no grupo. Então, é isso daí. Vamos abrir a palavra de Deus? Louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, mas principalmente buscar a sua presença, a sua orientação através das Santas Escrituras. Evangelho de Mateus, capítulo 13, está lá no cantinho, grão de mostarda, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Coisa boa em estar na casa do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 31, 32 e 33. Irmãos, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém. Irmãos, aqui nós temos 2 parábolas similares, usando uma o grão de mostarda como exemplo, outra como o fermento, as duas falando do mesmo assunto, como Mateus aqui está falando em várias parábolas a respeito de como é o reino de Deus. Então, no verso 31, voltando lá, a gente pode ver outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Ou mais embaixo, no 33, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Então, é semelhante. Você não vai achar que no reino dos céus é uma semente ou é um fermento. Né? Até porque em outro texto usa o fermento como elemento ruim. Né? Aqui está dando um exemplo de coisa que cresce, que expande e que começa de uma maneira peculiar, pequena. Nesse texto aqui, o Senhor Jesus está se referindo à semente do grão de mostarda palestino, típico da região da Palestina e da Judéia. Apesar de ser uma semente bem pequenininha, considerado uma das mais pequenas, todo mundo aqui já viu semente de mostarda? Alguém aqui já fez acupuntura? O povo coloca nas orelhas, assim, né? Acupuntura com a sementinha de mostarda, fica aquelas bolinhas. Pequenininha. Apesar de ser uma casquinha um pouco durinha, mas é tão pequenininho que você é capaz de amassar. Frágil, pequena. Faz parte da família das hortaliças. Olha que interessante. Porque ela dá mais sementes e folhas, não tem um fruto específico. Seus ramos, ao crescer, se dividem em muitos ramos e assim formam uma copa. Uma planta com copa, chegando a de 3 a 4 metros de altura. Não é pequeno. Da família de hortaliças, mas chega a 4 metros de altura.
né? Acho que é mais ou menos mais alto que isso aqui. Bom, e por que Jesus escolheu dizer que o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda? O reino dos céus é como um grão de mostarda que cresce em nós, através de nós, pelo poder do Espírito Santo. Ele está dizendo que o grão de mostarda é como o reino dos céus. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Mas onde está o reino dos céus? Onde está o reino de Deus? Onde está esse reino? A gente ora, oração dominical do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como nos céus. Outros cantos a gente fala, venha o teu reino. Muitas vezes a gente usa a expressão reino dos céus, reino de Deus. Para os judeus, tanto a expressão reino dos céus como reino de Deus é o mesmo significado. Céus é o lugar da habitação de Deus. Muito bem. Mas esse reino, ele se faz presente aqui na terra a partir do momento em que Cristo veio implantar o seu reino, colocar aqui o seu mastro, a sua bandeira. A exemplo lá quando os Estados Unidos fez na Lua lá, para quem acredita que o homem foi na Lua, tem gente que não acredita, né? Chegou lá e colocou a bandeirinha. Puf, Jesus fez isso. Colocou a bandeira do reino e não foi com uma bandeirinha, ele fez isso com a cruz, né? Cravou a cruz, morreu em nosso lugar e implantou o reino dos céus na terra. Mas aí Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus. E o seu reino agora permanece através do seu Espírito Santo, que habita no meio da sua igreja. O reino de Deus se faz através de mim e de você, através da sua igreja, através de nós. O reino de Deus está entre nós, no meio de nós. Nós somos a igreja de Cristo. Opa! Se nós somos a igreja de Cristo, se nós somos o corpo de Cristo, então o reino de Deus está em nós e através de nós. Voltando ao nosso texto, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Muito bem. Para nosso primeiro assunto dessa noite de reflexão, no início, lembremos da pequenez da semente. O reino dos céus é comparado a uma semente pequena. Estranho isso. Se a gente pensar como uma semente pequena, irmãos, não quer dizer que o reino é pequeno, mas ele começa dentro de mim, dentro de você, pequeno. É uma palavra de oração que alguém lançou sobre nós. É uma palavra que você ouviu numa igreja, que de repente você entrou, só porque a porta estava aberta, e ouviu uma palavra. Você pôs uma música no carro, e ouviu aquela palavra poderosa que mexeu no teu coração. Começa pequeno. A palavra de Deus e o reino de Deus se faz em nós, quando alguém coloca a mão sobre a tua cabeça e ora por você, um gesto tão simples. Eu acho isso simples, apesar de tanta gente ter vergonha e nunca fez isso por ninguém. Chegar e pôr a mão na cabeça do fulano. Posso orar por você? Posso pôr a mão na tua cabeça? Pode. A maioria, ninguém vai ser tão mal educado. Já existe, mas é difícil. Todo mundo aceita. Deixa eu orar por você. Ore por alguém. O reino de Deus vai se fazer presente na vida daquela pessoa de um gesto tão simples, tão pequeno, tão humilde como o grão de mostarda. O grão é um dos menores do mundo, mas não é tão frágil em seu estado inicial. Não é perdedor ou derrotado. Apenas está começando. Jesus começou só no deserto, sozinho. O reino de Deus começou com uma pessoa. Depois ele se fez mais 12,
mais 70, uma multidão, virando povos, línguas, nações, chegando até nós, e hoje, no nosso tempo de modernidade, internet, televisão, etc. Assim, somos nós também, pequenos, frágeis, mas com Deus e o reino de Deus em nós, somos inabaláveis como os montes em Sião. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O reino de Deus veio pequeno, mas não é pequeno. Sua origem é o trono de Deus nos céus. Então o reino de Deus é forte, tem domínio e tem força. Nós, a IPI, essa igreja que você está, já foi chamada a Igrejinha dos Milagres. E o Movimento Nacional de Oração quer restaurar isso, já sei. Restaurar a Igrejinha dos Milagres, a Igrejinha da Oração, a Igrejinha do Fervor, a Igrejinha que pode ser hoje, que já é hoje uma igrejona, mas não perdeu os seus milagres, perdeu as suas bênçãos, perdeu a sua influência de orar uns pelos outros. Ela esqueceu que ela é grande. Esqueceu que gestos simples e pequenos podem muito em seu efeito. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Sim, nós podemos nos achar pequenos, fracos, irrelevantes, insignificantes, mas o reino de Deus no mundo, nós podemos desenvolver e crescer, coisas que não podemos imaginar que seremos ou que faremos. Deus tem me ensinado isso a cada dia. Meses atrás, falei disso nos irmãos na escola dominical. Lembra quando o pastor fez um desabafo na escola dominical? Falando das minhas fraquezas, de muitas vezes que me sinto pequeno, fraco, perto de outras pessoas e de outros. E eu falo, eu sou tão pequeno, insignificante, às vezes me sinto não tão intelectualizado como alguns, não tanto como eu gostaria. Gostaria de ser um pastor muito melhor do que eu sou. E a cobrança que eu tenho sobre mim mesmo é enorme. Mais do que conselho pode fazer, mais que qualquer irmão pode fazer. Saiba que eu tenho consciência do meu ministério e do quem eu sou. Mas eu cobro até demais a ponto de me sentir pequeno. Mas ao mesmo tempo que eu tenho essa fraqueza, toda vez que eu olho para a palavra, eu sei quão forte eu posso ser, quão forte você pode ser. Eu tenho essa fraqueza dentro de mim, então eu luto contra minhas fraquezas. Talvez tem gente que a fraqueza é ser arrogante demais. Lute, porque não se esqueça que você, é como um grão de mostarda também. Não podemos achar que somos mais, porque quem é mais é Cristo em nós. Nós somos servos e não senhores. Muito bem. E toda vez que eu me volto para a palavra, eu encontro que eu continuo sendo servo, continuo sendo pequeno, mas o reino de Deus, o poder de Deus que está em mim, pode operar maravilhas e abençoar a muitos. Amém? Será que você também já sofreu com um problema de inferioridade? Se achar fraco, insignificante, desprezível? Alguém já fez bullying com você por causa da gordura, por causa da altura, por causa da careca, por causa do dente torto, por causa do olho torto, por causa do pé torto, por causa do quê? Da barriguinha saliente? Não sei. O povo gosta de tirar sarro de tudo que é defeito da gente. E aí a gente se inferioriza. A gente acha que nós não prestamos. Aí vem Deus e fala assim, aquela canção, você tem valor, porque o Espírito Santo se move em você. E se o Espírito Santo se move em você, o reino de Deus está em você. Você faz parte desse reino.
Deixe Deus reinar. Deixe Deus reinar. Você pode se sentir pequeno e rejeitado, mas não é, pois o reino de Deus está em você e através de você. Nós somos igreja, corpo de Cristo. Cristo age em nós e através de nós, e em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Você pode até passar momentos de fraqueza, como eu já passei, mas você uma hora tem que acordar, como eu acordei, e parar e olhar para a palavra e falar assim: ué, momentos vêm, mas vão. Você volta para a palavra e fala: nossa, obrigado, Senhor, me coloca no meu lugar. Você é importante para Deus. Deus morreu por amor em você. Só por isso você já não é uma porcaria. Deus te deu uma família, deu. Sanguínea, deu. De fé também. Aqui é a família da fé. Você não está abandonado. Você não é insignificante. Você é insignificante comparado à grandeza de Deus, mas não diante do próximo. Diante do próximo, todos nós somos iguais. Nos fazemos diferentes quando nós deixamos usar esse reino expandir dentro de nós. E aí nós podemos ajudar aqueles que estão fracos, se sentindo inferiorizados. E você fala: irmão, levanta, porque o Espírito de Deus que é em mim quer habitar em você também. Vem comigo. O Espírito de Deus não está em você para você se engrandecer, mas para você ajudar quem está caído. Segundo aspecto, o incrível poder da semente. Primeiro, a impressionante pequenez da semente, né? O início pequeno da semente. O incrível poder da semente. Realmente ela é pequena, mas nada pode impedir o seu crescimento. Assim é a ação do reino de Deus sobre você, sobre mim, sobre a terra. Nada pode impedir o reino de Deus, e não impediu. O Senhor Jesus veio, trouxe o seu reino, expandiu sobre seus discípulos, apóstolos, passou os discípulos, expandiu, está crescendo do mundo. Assim é o reino de Deus, comparado a uma semente que começou pequenininho, pouquinho, lá no Oriente Médio, lá na Palestina, lá na Judeia, lá em Belém, começou pequenininho, um menininho que nasceu, teve que fugir. Jesus já foi um refugiado. Tem tanta gente falando de refugiado. Jesus já foi um refugiado. Saiu da Judeia e foi para o Egito. Ele sabe que é viver em terra estrangeira. Jesus conhece as suas dores, mas Ele sabe que o poder de Deus, quando entra em nós, quando você começa a orar, quando você dá pequenininho, aquele amor pela oração, começa a orar, aí é 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Quanto tempo de oração você consegue ter na sua casa? 1 hora de oração? Eita, pastor, muito, hein? Depende. Essa semente de mostarda vai crescer ou não vai? Ou ela continua enrugadinha lá na terra? Não, pastor, eu sou crente, eu sou servo de Deus, a mostarda da palavra de Deus está em mim, o reino de Deus está em mim, mas continua sendo semente, não brotou, não se expandiu. O reino de Deus se expande, irmãos. Não impeçais o agir do Espírito Santo de Deus. Não impeçais. Como assim, pastor? O Espírito Santo não vai crescer dentro de mim? O reino de Deus não vai crescer dentro de mim? Eu não vou fazer as obras de Deus? Se você deixar. Pastor Caio Fábio, que era presbiteriano, usava uma frase que eu gosto, apesar de ser muito dura e violenta. Deus não arromba, ele usou até a palavra estupro, coração de ninguém. Deus não violenta, não arromba coração e mente de ninguém. Ele é um Deus educado que bate a porta e pede para entrar. Se abrir,
ele entra. E janta com ele, bate papo, ora, abraça e vive contigo. Mas se você não deixar, ele não entra. Então o reino de Deus, a partir do momento também que você deixou ele entrar, mas se você não deixar expandir, também não expande. Porque quando ele expande, ele começa a tomar contas de algumas áreas da sua vida, e às vezes você fala, aqui não. Na área financeira não, eu vou continuar sendo caloteiro. Lá no culto eu ergo a mão, eu canto, mas continuo sendo caloteiro. Não, pastor, eu sou fofoqueiro. Mas não deixa Jesus expandir, aí ele vai querer tomar conta da minha língua. Não, deixa ser fofoqueiro assim mesmo. Gosta de falar mal da vida dos outros. Deus vai expandindo dentro de nós, tomando conta da nossa vida. E aí ele vai tomando conta de tudo. Não impeçais o agir de Deus. Se naquele cômodo do relacionamento conjugal, marido batendo mulher, mulher desonrando o marido, aí você fala, não, Deus, não entra nesse quartinho não. Ele não entra. Deus não toma conta dessa área da minha vida não, ele não toma. Aí você vai ser um crentão, frequentando igreja, fazendo vergonha para a igreja, porque você não deixou que Deus tome conta. Mas ele é assim, ele quer expandir, ele vai continuar batendo a sua porta. E aí, posso entrar? Falou, Jesus, pode entrar, mas fica aqui na sala, parecendo aquela coisa de gente chique que não toca nos meus cristais. Não toque nos meus cristais. Eu, sou santista, mas Jesus quer entrar que nem o ditado dos corintianos. Chegar chegando, não é assim? Certo, corintianada? É assim? Jesus quer chegar assim nos nossos corações. Chegar chegando, entrando nos quartos e tomando conta da nossa vida. Abundando todas as áreas das nossas vidas. E a semente quer crescer. Ela tem a tendência a expandir. E assim como a semente rompe a terra, rompe a casca e vem crescendo e vem expandindo, não tem poder contrário. As portas do inferno não prevalecerão contra o agir da igreja, contra o poder de Deus. Irmãos, deixe o reino de Deus, o agir do Espírito Santo de Deus expandir na tua vida. Pastor, eu amo a Deus, sirvo a Deus. Amo a Deus. Mas não sai desse discurso. Como que você ama a Deus? Como que você serve a Deus? Hoje na escola dominical o estudo com os nossos jovens foi seguindo aquele texto que nós já estudamos com as mulheres, sobre discípulo como militar, discípulo como atleta e agora discípulo como servo. E eu sou servo de Deus para servir a Deus. E como que eu sirvo o meu Senhor? Servindo água, servindo uma bandeja, fazendo um almoço com Ele, buscando água para dar banho? Como que eu sirvo a Jesus? Nos nossos dias, a pergunta é como, lá os discípulos andavam com Jesus, servia Ele, dava comida, buscava pano, dava banho, não sei como que era, que os discípulos cuidavam fisicamente de Jesus. E hoje? Aquela conversa de Marta e Maria, uma queria ouvir, a outra queria fazer comidinha para ele. Alguém, de alguma maneira, queria servir a Cristo. Como que você serve a Cristo hoje? De longe? No meio da multidão? Te amo, Jesus. Tu no teu cantinho e eu no meu. Alguém lembra disso? Lembra? A gente não serve a Cristo, tu no teu cantinho e eu no meu. Nós servimos a Cristo de perto, junto, amando, falando e servindo ao nosso próximo. Essa semente quer florescer, ela quer expandir, ela quer virar uma árvore. E essa árvore, ela é tão poderosa que, quando ela cresce, ela abençoa os outros. O reino de Deus, quando cresce em nós, o reino de Deus, quando cresce em nós, cresce a ponto de fazer uma copa de uma árvore, e isso faz sombra para alguns animais, serve para os pássaros como alimento.
E serve o ser humano também da sua semente de mostarda, de tempero. Ela é frutífera, ela é frondosa. O reino de Deus em ti está como uma árvore frondosa, bonita. Volta aquela foto lá que o Caio fez para nós. Hoje aquela arte do início foi do Caio, viu, Caio? Tem que falar, volta lá aqui. Ah, não tem. Você não usou a árvore, né? Ele fez uma arte bonita, mas não usou. Deixa quieto. Se você buscar aí no Google, na internet, você vai ver a árvore bonita da mostarda. Bonita, frondosa. Você, como reino de Deus, tem alimentado alguém? A árvore, a semente de mostarda começou pequenininha, insignificante, mas só começou pequenininha, ela não é sempre pequenininha, ela se expande e ela agora alimenta muitos. Quantos você tem alimentado com a palavra de Deus? No estudo dessa manhã sobre servo, a função do servo é levar a palavra de Deus. O reino de Deus se expande através da sua palavra, de pregar o evangelho a toda criatura. Como que se leva o reino de Deus na casa do seu vizinho? Levando a palavra de Deus lá. Leve a palavra, ensine a palavra. Como eu vou fazer isso, pastor? Pelo amor de Deus, eles não querem saber de crente, não. Primeiro dá um bom testemunho, né? Tem acesso, ore, e em algum tempo você fala, ei, posso ler um versículo aqui para você e tal? Aí quando você lê, você provoca, ei, você entendeu? Porque às vezes ele entende, não quer entender, não fica quieto. Aí você provoca o assunto. Você entendeu? Você concorda com isso? Aí ele vai ter que responder sim ou não. Então, mais ou menos. Você pratica isso? Aí você já fez um estudo bíblico para ele. Você entendeu? Você concorda? Você pratica? Pergunte isso. E aí você já está entregando a palavra de Deus na vida desta pessoa. Por fim, já estou entrando no terceiro ponto, que é sempre lançar a semente. Na parábola do semeador, ele lançou a semente na beira do caminho, na beira das pedras, dos espinhos. Lançou também numa terra boa, mas ele nem se atentou para onde caiu a semente. Ele expandiu. Aí, ó, tá vendo esse povo bonito? Tá vendo? Olha como expandiu um pequeno grãozinho de mostarda. Olha o tamanho do poder de Deus, a expansão do poder de Deus. Não impeçais o reino de Deus, o Espírito de Deus crescer através de você. Coisa bonita. Essa é a alusão que Cristo está fazendo de nós. Nós somos canal dessa expansão. Deus quer crescer em nós e através de nós. Falar de Cristo. Nós somos a boca de Cristo hoje. Cristo pregou, os discípulos pregaram, agora a igreja prega, a igreja sou eu e você. Então nós precisamos levar essa semente e expandir, para que outras pessoas também floresçam. E usando a parábola do semeador, ele usou e jogou a semente em vários lugares. Para nós prosperarmos no reino de Deus, nós temos que jogar e lançar a semente, sem distinção, sem ver a quem. A Bíblia não fala que não pode fazer acepção de pessoa, então você tem que levar. Do bonito ao feio, do magro ao gordo, do grande ao pequeno, do santinho, que precisa melhorar algumas coisas, até do mais pecador no seu critério. Né? Tem gente que acha que não deve levar o evangelho, pregar nos presídios. Aqueles perdidos, já está preso mesmo, larga aqueles tranqueiros lá, que morra tudo. Pode não, irmão, senão alguns vão perder emprego, né, Paulo? Tem que ter os bandidos também para dar emprego, senão não tem jeito. Então, irmãos, tem que levar semente para esse povo. Porque a semente caiu em todo tipo de terreno. Se vai dar fruto ou não, isso é na contabilidade de Deus. Ele que sabe
o saldo desta conta. Mas o nosso dever é semear. Uns plantam, outros regam e outros colhem. Muito bem. Creio no poder e soberania de Deus sempre. Apenas devemos obedecer e lançar a semente. Apenas pregue a palavra. Apenas ore. Apenas estenda a mão. A semente, a palavra é poderosa, mas ela começa em nós com gestos pequenos. Irmãos, a palavra e a semente, às vezes, nós mesmos olhamos para ela como pequena. Não adianta, não. Mas adianta. Às vezes uma palavra que você lança para a pessoa assim, Jesus te ama, já virou até um clichê, né? Põe nos adesivos do carro. Ama nada, isso aí. Mas ele dito num momento certo, numa terra fértil, é uma semente pequena de mostarda que pode dar uma bela árvore e produzir bons frutos. O reino de Deus nos surpreende quando pensamos na semente pequena e ela cresce. Numa semente rejeitada, talvez o sementona lá, o caroção do abacate, faz um caroço assim, aqui vira uma semente, né? Fica desprezando. Sementinha pequena, olha o meu tamanho, olha o caroção que eu sou. Né? Mas a sementinha ali, pequenininha, floresce, linda. Assim também somos nós e podemos ser rejeitados, mas a semente em nós cresce com poder. Podemos ser ou nos sentimos frágeis, mas no reino de Deus, a palavra em nós somos fortes, suportando as adversidades. Deus faz a obra em você, em mim, em nós e através de nós. Esta é a palavra da semente pequena, que cresce contra o romper da casca, o romper da terra e contra as adversidades do tempo, talvez falta de água, muita chuva, e ela vai crescendo e vai prosperando. Nada impede o crescimento do reino de Deus, a não ser você mesmo. Para concluir, faço 3 perguntas. O reino de Deus está em nós e através de nós. Essa é uma afirmação. O reino de Deus está em nós e através de nós. Segundo, o reino de Deus cresce em nós e através de nós. Saiba disso, irmão. O reino de Deus expande. O reino de Deus é como uma semente, como um fermento que cresce, que expande. Não sei se você já fez o pão, muitos de nós fizemos pão em casa, né? É bonito ver aquela massa crescer, né? O poder do fermento. Cresce, expande. Pense nisso para a tua vida. E por último, lance a semente do reino de Deus, para que o reino cresça em novos corações, em novas terras férteis. Nós devemos lançar essa semente sempre, sem fazermos distinção de pessoas, porque o que nós temos de melhor daqueles que ainda não receberam a palavra? Nada, né? Nada. Nós não somos melhores do que ninguém. Que você nessa noite e eu possamos olhar para a palavra e falar: Senhor, expande o teu poder, a tua graça em mim e através de mim.
Que o reino de Deus hoje, no meio da tua igreja, no meio do teu povo, possa prosperar através dessa igreja. Ore por este ministério, por esta igreja. Seja você um instrumento de Deus, um semeador do reino de Deus na vida de outras pessoas. Pregue a palavra.